Curso de Analítica Junguiana, módulo 14/24. Hoje vamos falar sobre interpretação de sonhos, a segunda parte. No módulo anterior, no módulo 13, falamos da interpretação de sonhos, as funções dos sonhos. Hoje vamos falar sobre os símbolos e o método de amplificação, que é uma complementação para você entender e realmente compreender a metodologia de interpretar sonho, que é o fundamental na analítica junguiana. Esse é o módulo 14. Os vídeos são grátis. Mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo ou cada módulo, são 24 vídeos. Quando completar as 24 contribuições, você vai receber o certificado de analista junguiano e a carteira de analista junguiano com retrato e o número de registro, e o seu nome constará no site da ANPC. Ou poderá receber o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana da ANPC. Ou poderá receber os dois, desde que contribua 2 vezes no caso. Nós estamos no módulo 14. Se você está chegando agora, não precisa você se preocupar em pagar os 14. Você pode pagar 2 ou 1. Eu envio para você imediatamente. Você tem que pagar pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com e enviar pelo zap 6198-340-6632. Ao enviar, nós automaticamente estaremos matriculando você e enviaremos a apostila do módulo correspondente. E assim por diante até o módulo 24. Há uma informação que eu quero dar para você. No sábado passado, o nosso canal foi derrubado, strike. E nós tivemos que criar um outro canal e todos os vídeos anteriores nós reeditamos pelo novo canal, que é esse que você está assistindo. Se você acessou algum vídeo e está escrito lá privado, é porque é o antigo, tá? É o novo. Você tem que acessar curso Jung 1-24 ou 10-24 e assim por diante. Vamos então falar sobre a interpretação de sonhos, o símbolo e a amplificação. O sonho como espelho e não como disfarce. A primeira interpretação de sonho, lógico, aconteceu lá na época de Aristóteles, mas eu estou falando a nível científico, tá? A primeira interpretação de sonho escrito foi Freud, em 1900, tá? Quando ele dizia, e ele diz, dentro da teoria psicanalítica, que o sonho é um disfarce, tá? É um disfarce dos elementos inconscientes, para que você não receba um choque de realidade do conteúdo do que está lá no inconsciente. Jung diz que não é um disfarce, é um espelho. Então essas são as duas mudanças, diríamos assim, as duas posições. Nós sempre estaremos comparando Freud com Jung em todos os elementos. Até porque na sexta-feira nós lançamos o curso de Freud, que é a psicanálise clínica. No sábado lançamos a analítica junguiana. E no domingo lançamos uma terapia específica hebraica, espiritual, que você também pode acessar. Nós estamos no módulo 3, amanhã vai ser o módulo 4. Então são 3 vídeos. Sexta, Freud, sábado, Jung, e domingo é o curso dos milagres, ou seja, é um curso especial sobre as palavras hebraicas, os códigos hebraicos que estão na Bíblia hebraica e grega. O sonho como espelho e não disfarce. Com esta formulação, parece renunciar a qualquer pronunciamento sobre o sentido do sonho. Este simplesmente espelharia uma realidade sem interpretá-la. Veja bem, então
O que significa isso? O sonho espelha o que acontece no inconsciente. O inconsciente é uma máquina, é um motor que está elaborando. Freud chama de elaboração onírica, Jung também chama elaboração onírica. Dentro do sonho, dentro do inconsciente profundo, existe uma elaboração, igual existe na sua cabeça, no seu consciente, quando você está analisando, a mesma coisa acontece no inconsciente. E o sonho é um espelho daquilo, tá? Espelharia uma realidade sem interpretá-la. Tomemos o caso frequente do sonho com imagens sexuais. Concordando nisto com Adler e Madry, são dois psicanalistas da época de Freud, tá? Jung explica que nem sempre esses sonhos devem ser tomados numa acepção concreta, que são sexo, que seria sexo. A linguagem sexual é uma linguagem arcaica, tão antiga quanto o ser humano, a reprodução humana, tá? Cheia de analogias mais imediatas, que nem por isso significa cada vez mais uma alusão sexual. É uma simbologia também. Não se pode interpretar qualquer postura sexual como sendo especificamente sexual. Jung diz que pode ter uma conotação simbólica, uma analogia. Nesse sentido, nós vamos entender melhor. A linguagem sexual é uma linguagem arcaica, cheia de analogia mais imediata, que nem por isso significa cada vez mais uma alusão sexual. De outras realidades, podem ser símbolos de sexo. Se outras realidades podem ser símbolos do sexo, o sexo pode também simbolizar outras realidades. Desde que concebemos as expressões sexuais na linguagem onírica como símbolo de realidade muito mais complexa. Por exemplo, compreendemos o sonho com muito mais profundidade. Pode significar uma ligação interna ou íntima entre duas pessoas, ou você com algum fato, alguma ligação. Pode significar uma ligação transcendental, pode significar também um ato criativo, pode também significar um desejo de criar. Veja bem que Jung apela para a simbologia, porque estaria espelhando o que acontece no seu inconsciente. Muito interessante, ou seja, totalmente diferente da postura freudiana. É por isso que nós precisamos falar do símbolo, o símbolo. É preciso definir que símbolo não é sinal. E nós vamos entender isso. Pouquíssimas pessoas sabem o que seria símbolo, especialmente na área psicanalítica junguiana. Jung nunca conseguiu concordar com Freud que o sonho fosse uma fachada a esconder, como que maliciosamente o sentido verdadeiro. Para ele, o sonho são uma parte da natureza, sem intenção alguma de enganar-nos, que se exprimem da melhor maneira que pode, a simbólica. Então, o sonho usa a linguagem simbólica o tempo todo. Não seria, então, apenas um disfarce para esconder alguma coisa. Jung diz que não precisa esconder nada. O inconsciente não estaria escondendo nada, apenas ele é um espelho. Claro que esse espelho espelha uma simbologia que você precisa entender. Para isso, você tem que ter estudo, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que conhecer. O analista junguiano precisa de muito mais conhecimento. Aliás, qualquer psicanalista precisa de muito conhecimento. Não se pode simplesmente, com poucos anos, você ser um bom psicanalista. Você pode até fazer um curso de 6 meses, mas ao longo do seu tempo você tem que estudar, tem que pesquisar.
E cada vez que pesquisa e estuda e entende, você vai ser melhor psicanalista no passar do tempo. A psique e a linguagem simbólica. Vamos definir. Definir o conceito de psique, assim como a descrever no que se refere a seus aspectos conscientes e inconscientes, seus conteúdos, sua forma de expressão e linguagem, assim como suas estruturas básicas, ego, complexos, arquétipos, tendo-se em vista que a linguagem simbólica é uma das principais linguagens da psique, sendo a forma de expressão do inconsciente. Jung não cansa de expressar que o inconsciente se expressa através de símbolos. Você não pode simplesmente alguma coisa você interpretar como sendo, como escondendo alguma coisa, e você descobre, como se fosse um policial, e ele está escondendo, então eu vou ver o que ele está escondendo. Não. Ele diz as duas formas de pensamento. O pensamento conceitual, que segue a lógica da identidade, e o pensamento simbólico, que segue a lógica da semelhança. Aqui eu vou dar um exemplo de um símbolo. Por exemplo, quando você sonha com casa, veja bem, você pode imaginar que você pode pensar até que você vai comprar uma casa, que você vai conseguir comprar uma casa. Não, a casa significa você mesmo. É você. O tempo todo, os elementos do sonho é você. Nisso, Freud também concorda. A casa é a casa interna. Se a casa está suja, a sua casa interna está suja. Se você sonha com uma casa velha, você está sonhando com a casa antiga sua. Não é que a sua casa interna está velha, é uma casa antiga. Você vai descobrir coisas, está guardados segredos lá que você pode descobrir. E existem métodos. Nós vamos ter um vídeo sobre sonhoterapia, que estuda exatamente isso. Veja que esse curso é um curso completo de Jung. Nós estamos estudando interpretação de sonho, mas a sonhoterapia não é junguiano, é justamente do discípulo de Jung, baseado na teoria de Jung. E nós vamos entender dentro da sonhoterapia técnicas fantásticas que você pode usar justamente para analisar e entender esses elementos. É por isso que seria bom você fazer o curso. Eu convido você, mesmo que você não seja psicanalista ou não queira ser, é para você conhecer-se a si mesmo, conhecer os outros, ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo no inconsciente das pessoas. Isso é fantástico. Agora tem uma frase que eu preciso explicar bem, porque é uma frase pouco entendida. A função transcendente. Abordemos a função transcendente, pois o símbolo funciona como um elemento intermediador de passagem de uma atitude para outra. A função transcendente resulta da união de conteúdos conscientes e inconscientes. Você está com o conteúdo consciente. Para ligar-se ao conteúdo inconsciente é preciso um símbolo, e esse símbolo é que funciona, tem a função transcendente. Ele transcende do concreto e vai acessar o que está lá. Existe um desenho muito interessante, eu ia colocar aqui, mas não quis colocar, porque às vezes as pessoas acham que Jung ele é esotérico, mas não é. Jung foi filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Ele conhecia profundamente o hebraico, o aramaico, o grego. Os livros, todos os livros dele têm hermenêutica da Bíblia. E eu diria que ele interpreta certos textos muito melhor que muitos teólogos que estão por aí. É impressionante. É porque o próprio Jung diz que a Bíblia é uma
um dos livros que deu origem à psicologia, que sem a Bíblia é o melhor livro de psicologia, que sem a Bíblia a psicologia não existiria. Na sua função de aplicação, que eu quero dizer. É a função transcendente, é a função que conecta opostos, tá? Tem o bom e o mal, ele precisa se conectar. A conexão é através de um símbolo, e é uma função transcendente. Exprimindo-se por meio de símbolo, ela facilita a transição de uma atitude ou condição psicológica para outra. Você está numa situação, para você fazer uma conversão, diríamos assim, daquela atitude para uma outra atitude de superação, é preciso um símbolo. E esse símbolo faz essa função transcendente. Daí que depois a isso foi chamado de alquimia, que as pessoas interpretam. Quando fala de alquimia, eles já imaginam logo que é magia, que é coisa do outro mundo. Mas não. Negativo. Nós vamos ver isso aí. É o Dicionário Crítico de Análise Junguiana, de Samuel Andrews. Estou falando dele. Tirei dele. O símbolo, sua história e definição. A palavra símbolo origina-se do grego symbolon, um sinal de reconhecimento. Isso está aqui, esse está aqui. Para que esse aqui reconheça esse aqui, ou esse aqui reconheça esse aqui, precisa um símbolo. Une os opostos. Por isso que os opostos se atraem. Tá? Na Grécia Antiga, quando dois amigos se separavam, quebravam uma moeda, um pequeno prato de argila, um anel, ou ainda metade de uma concha de madrepérola, quando o amigo ou alguém da sua família voltava, depois da viagem, depois de muito tempo, tinha de apresentar sua metade. Caso ela combinasse com a outra metade, esse alguém teria revelado sua identidade de amigo e tinha assim o direito à hospitalidade. Esse é o símbolo. O símbolo, então, é a ligação entre opostos, entre duas situações totalmente diferentes. Você, por exemplo, você tem um momento em que você diz, agora está complicado, porque tem uma situação e tem uma outra situação totalmente diferente. Eu não sei como resolver, ou esse ou aquele. Calma, existe um símbolo. Pode dormir tranquilo, pode pedir o seu sonho, pode meditar, pode se interiorizar, como diz Jung, e um símbolo aparecerá. O seu inconsciente provavelmente vai te enviar um símbolo, e esse símbolo é justamente a ligação de um com o outro. A palavra símbolo significa, etimologicamente, aquilo que foi colocado junto de, que foi lançado junto. É aquela questão do quebrar e depois junta de novo. Portanto, a ideia de símbolo implica em algo composto. Então, quando combinado, passa a ser um símbolo. Símbolo de alguma coisa. O símbolo, no entanto, pressupõe a melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente desconhecido, mas cuja existência é conhecida e postulada. Uma vez encontrado um sentido específico, uma expressão apropriada, que melhor formule o que se busca ou se pressente, o símbolo está morto, ele passa a ser sinal. Sinal sinaliza uma coisa, sinaliza que a rua você tem que entrar à direita ou à esquerda. Ele não é um símbolo, é sinal. Sinal é uma expressão usada para designar uma coisa conhecida. Continua sendo apenas um sinal e nunca será um símbolo.
O símbolo e sua função. O símbolo se correlaciona ao processo de individuação. Agora você está começando a entender por que Freud está insistindo na palavra símbolo. Símbolo se correlaciona ao processo de individuação. O que é individuação? Você ter o acesso do ego, que está ligado ao mundo, ao desejo, ao campo do desejo, à realidade, a um monte de coisa, ao seu ego, ao self interior, a sua espiritualidade interior, a sua casa interna, ao seu pai interior. Jung via no símbolo a possibilidade de uma ação mediadora entre opostos. Uma tentativa de encontro entre opostos movida pela tendência inconsciente à totalização. O símbolo tenta juntar tudo e dar um conteúdo total, porque ele vai entrar em contato com a individuação. No processo de individuação, a interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muita importância, pois os símbolos representam tentativas naturais para a reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. Na nossa psique tem elementos antagônicos. Se você se individuar, você vai encontrar símbolos que vai juntar, vai totalizar e vai entrando na totalização para você acessar o self. O símbolo e sua função. 8. Os símbolos acompanham as etapas do processo de individuação, como se fossem marcos de um caminho. É como se fosse mostrando para você o caminho. Não tem a estrada? Você conhece a estrada porque no meio tem uma faixa branca. Se não tivesse, época de chuva, não sei se você já viajou de carro em época de chuva, você não vê nada, está tudo preto. Você tem que andar devagar. Mas quando tem uma sinalização boa, no meio branco e aos lados brancos também, você consegue viajar um pouquinho mais rápido. É marcos de um caminho. Eles se baseiam em determinados arquétipos que se apresentam no inconsciente através dos sonhos, das fantasias, das imagens e que chamam o indivíduo para uma discussão, questionando-o das suas crenças arraigadas. Você está indo para um lado, aparece, você sonha com um símbolo, esse símbolo provavelmente pode dizer para você, você está indo o caminho errado. Você vai quebrar a cara. Provavelmente. É preciso que você faça uma discussão dessa situação que você está. E normalmente está ligado com crenças arraigadas que você tem, que são infelizmente erradas e que vai te conduzir para caminhos desconhecidos. O símbolo e sua função. 9. Quando acompanhado e observado de modo consciente, o processo de individuação representa uma discussão dialética entre os conteúdos do inconsciente e os do consciente. Olha que interessante. O processo de individuação representa uma discussão dialética. Dialética, você sabe o que é dialética, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, e assim por diante, entre os conteúdos do inconsciente e os do consciente, em que o símbolo constitui as respectivas pontes necessárias à superação dos antagonismos e com frequência parecem irreconciliáveis, eliminando-os. Eu acho que agora você entendeu o que é símbolo. Depois dessa, eu acho que você entendeu. Não só o processo de individuação, como também o significado do símbolo. E agora eu vou falar a palavra que para você pode denotar uma coisa absurda. O símbolo e a alquimia. A alquimia como um paradigma para a atitude simbólica
Essa fala Jung teve, porque teve contato com a alquimia chinesa, com o livro O Segredo da Flor de Ouro, está aqui embaixo, enviado por Richard William, em 1927. Ele leu e juntou todos os livros de alquimia que havia na Alemanha, na Suíça, e pesquisou e entendeu realmente que a alquimia não era outra coisa, simbolicamente, estou falando simbolicamente, como um processo de individuação. Muito bem, agora então podemos começar. A alquimia como um paradigma para a atitude simbólica. A alquimia veio trazer para Jung a confirmação que eles tanto buscavam, ou seja, as descrições dos processos da matéria que os alquimistas presenciavam eram as mesmas que se constatavam com os fenômenos psíquicos observados por Jung. Enquanto os alquimistas mexiam com coisas concretas, Jung mexia com coisas do inconsciente. E ele percebeu que era a mesma coisa. A transmutação da mente, dos elementos internos, do inconsciente, aí entra justamente o símbolo. Dizia ele, a meu ver, a ajuda dada pela alquimia para a compreensão dos símbolos no processo de individuação é da maior importância, diz Jung. Jung comparava a psique humana com a alquimia. A alquimia traz a imagem, o pensamento por imagens e as linguagens metafóricas. Portanto, a alquimia fala da psique, já que a imagem é o dado psíquico por excelência. Os textos alquímicos ensinavam a convivência com símbolos. Se você pegar um livro de alquimia qualquer, você vai encontrar cheio de símbolos. E você vai entender que são símbolos. Não precisa você ser um alquimista. Mas também basta você ler um dos livros de Jung, Psicologia e Alquimia. Você vai entender profundamente isso que eu estou falando. O símbolo e a alquimia, 12. Jung via a alquimia como uma psicologia pré-científica sob a capa de metáforas. Interessante. Para Hillman, a psicologia alquímica seria um psicologizar, um resgate da imaginação, da imagem. Nesse sentido, ela dá espaço à metáfora, ao símbolo, ou seja, à atitude simbólica. Meu amigo, conhecer a simbologia das coisas não é um processo fácil. Você precisa entender. Jung caminhava pela simbologia. Se você entender isto aqui, você vai ser mestre em interpretar as pessoas e os problemas das pessoas. Porque as pessoas, quando trazem um problema, eles trazem elementos psicológicos, internos. Não trazem doenças externas. Isso é com o médico. Isso é um hospital. Eu estou falando da mente, do inconsciente, dos traumas, dos complexos, das angústias, do desespero. Eu estou falando disso. E aí aparece a figura de Hermes. Eu até coloquei a figura de Hermes aqui, Hermes Trismegisto, tá? Na mitologia grega, Hermes Trismegisto era a comunicação entre os homens e Deus. Ele viajava para lá, viajava para cá. Mas justamente porque o símbolo é a comunicação entre o consciente e o inconsciente, entre a terra e o céu, é através de símbolo. É interessante. Agora eu vou sair um pouco do texto, da escrita, e vou para outro. O Evangelho de João usa a palavra semeion, que foi traduzido por sinal, mas não é o sinal que as pessoas falam, é o símbolo. Infelizmente, semeion foi traduzido por sinal,
Mas não tem nada a ver com sinal que as pessoas entendem. Sinal de rua, sinal disso. Não. Sinal no sentido de símbolo. Quando a água foi transmutada em vinho, era o símbolo da possibilidade de transmutação que o Messias tinha nas suas mãos. E João fala de 7 sinais, 7 semeiam, 7 símbolos, que são os maiores milagres. Que João fala. João só fala de 7 sinais, 7 milagres. E não fala de dínamos. Dínamos eu uso no meu estudo dos domingos. João não fala de milagre no sentido de dinamis. Usa semeiam, símbolos. São símbolos. O mestre fazia símbolos para que as pessoas, ao olhar aquilo, imediatamente pudessem ligar-se ao céu. Essa é a ligação do concreto com o abstrato. É o que nós viemos falando. E a alquimia, pelo fato de que para se ter atitude simbólica, é preciso ter os pés nos 2 mundos, consciente e inconsciente. É mais ou menos o que está aqui na figura do Hermes, né? O pé de um lado e o pé do outro. É interessante que lá em Apocalipse aparece o anjo, lá no capítulo 17, parece, um pé no mar e um pé na terra. O que significa isso? Um pé na criação e um pé no criado, naquilo que foi criado. Um pé na terra e um pé no céu. É preciso ter os pés nos 2 mundos, consciente e inconsciente, diz Jung. E aí você vai entender. Através da atitude simbólica, podemos chegar a uma atitude de síntese, de unificação dos opostos. Porque as pessoas não sabem lidar com os opostos. Ou ele é esquerda ou ele é direita. Ele não consegue lidar com meio termo. Eu me lembro, saudoso diretor do seminário, o Sorém, um dos maiores teólogos brasileiros no Rio de Janeiro, dirigia o seminário teológico lá na Tijuca. Uma vez ele pregou sobre, era a abertura do campeonato dos seminaristas, né? E ele pregou a importância do meio termo, que tinha que estar no meio, não precisa você estar do lado direito nem do lado esquerdo. Eu nunca esqueci dessa pregação. Ele era um dos mais sábios, mais inteligentes, conhecia profundamente. A oração dele era uma oração de estudo teológico. Ouvir a oração de Wilson Sorém é um livro de teologia. Através da atitude simbólica, podemos chegar a uma atitude de síntese, de unificação dos opostos, para encontrar o meio termo. As pessoas não conseguem lidar com os opostos. Entra em pânico, desespero, angústia. Eu não sei o que fazer, ou eu vou ou eu fico. São os opostos. A unificação dos opostos é justamente a atitude simbólica, diz Jung. E Hermes é o arquétipo, o espírito, ele chama de espírito, mas é espírito no sentido de arquétipo. É o arquétipo que norteia a alquimia, por ser o mercúrio, o principal símbolo da substância que é transformada durante o processo comparado às características do inconsciente. E também na mitologia grega, o Hermes era o meio de transporte do Olimpo até os homens. Ele que viajava, né? É por isso que ele tem a figura dele é o símbolo do comércio, né? Aquele que corre, né? Aquele que vai, aquele que comunica. Portanto, ter uma atitude simbólica significa acreditar que não somos nós que vamos dar o sentido. Esse sentido é extraído
pois o arquétipo já tem um sentido, uma virtualidade. O que se busca é uma amplificação através de imagens num processo de circunambulação. Essa circunambulação, ela não é usada, mas existe, em português existe. Eu coloquei aqui do Islã, porque o árabe, né, tem a Kaaba, né, aquela pedra negra, né, então ele tem que ir lá e ficar dando ao redor dela. Essa é uma promessa que ele faz e fica ao redor. Esse ele chama de circunambulação, andar em círculo ao redor, tá? Você tem que pegar a figura, a busca de uma amplificação através de imagem num processo de circunambulação. Você andar ao redor para nos aproximarmos da verdade psicológica. Você não pode simplesmente olhar e achar que é isso. Quem fala muito bem sobre isso foi Ortega y Gasset. Eu estou saindo fora de novo daqui. Ortega y Gasset foi um dos maiores filósofos espanhóis. Ele escreveu sobre Tecnos e outros grandes livros. E ele falava que para você ver uma coisa, você precisa ver de vários ângulos. Vamos supor que tem uma laranja, né? Você olha a laranja daqui para lá e a laranja é verde. Você pode dizer, não, a laranja é verde. Pronto, acabou. E você guarda esse como um conceito, como uma crença. Mas só que a pessoa está do outro lado e do outro lado ele vê que a laranja é amarela, porque do outro lado a laranja é amarela. E ele diz, não, a laranja é amarela. E os dois discutem. O pior é que os dois têm razão, porque ele viu que era amarela e você viu que era verde. Mas cada um mantém o seu oposto. Então, a circunambulação de andar ao redor, você vai descobrir todos os elementos ao redor. É a postura que Ortega y Gasset fala sobre a visualização dos elementos, para você se aproximar da verdade psicológica do assunto. Freud, opondo o conteúdo latente do sonho ao seu conteúdo manifesto, considerado como disfarce, reduz toda a construção onírica a um sinal, ou comparação apenas. Ele reduziu tudo como sinal. Para ele não existe símbolo. O papel desse sinal seria para Freud permitir que a censura consentisse que o conteúdo se revelasse. Se você pegar um sinal, você pode passar do inconsciente para o consciente, porque a censura deixaria passar, porque você tem um sinal, ou seja, um disfarce, e através do disfarce passou. Mas Jung contesta essa postura. Pois seria inútil o sinal. Caso o sonhador tivesse liberdade para exprimir seu desejo sem precisar ludibriar a censura. Muito bem, ele poderia, o que está lá dentro, colocar para fora, se ele quisesse, sem precisar ser sinal. Só que não é sinal, é símbolo. Jung julga, ao invés, que o símbolo e rosto e não fachada. Realidade e não disfarce. Através de uma sinfonia, um músico exprime o que lhe vai à alma. Será a sinfonia um disfarce de outra coisa qualquer que o músico não quis revelar, mas claramente, ou o único meio de expressão dele? O melhor meio de expressão que encontrou para concretizar seu sentimento? É por isso que não podemos considerar o símbolo como sinal ou sintoma de significação fixa. Exprime conteúdos que a consciência ainda nem aprendeu, nem conceituou.
Quando você percebe um símbolo no seu inconsciente e já aparece no sonho, e o psicanalista, ou analista, aliás, pega aquele símbolo e dá uma interpretação, bem, ou ele conhece muito sobre Jung e conhece muito sobre símbolo, ou ele não sabe nada. Porque ele teria que analisar, entender. Porque esse conteúdo, ele tem que apreender o conteúdo que está nessa simbologia, porque está expressando a junção dos opostos que está naquele indivíduo que está expressando os seus problemas para o analista. O sonho como autorregulação psíquica. Os sonhos são uma reação natural do sistema de autorregulação psíquica. Tal formulação a que Jung chega é o que está mais próxima de uma teoria sobre a estrutura e função onírica. Afirma que os sonhos são tão complexos, imprevisíveis e incalculáveis como as pessoas que observamos na vida de todos os dias, se tivermos um momento de contato com alguém e logo a seguir deparamos que esta pessoa, em outra situação totalmente diferente, sentiremos as mais diversas reações. É isso exatamente que se dá com sonhos, onde somos tão multifacetados como na vida comum, e da mesma forma como não conseguimos estabelecer uma teoria sobre tantos aspectos da personalidade consciente. Não conseguimos estabelecer regras em relação aos sonhos. Jung não tinha regras para os sonhos, como Freud tinha. E se o conseguimos, teríamos um conhecimento quase divino da mente humana. Você seria quase que um Deus, com D minúscula, o que certamente não atingiremos. O que sabemos desse campo é uma pequena preciosidade e assim chamamos tudo que nós sabemos de inconsciente. Jung interpreta, segundo ele, contradizendo as normas, um sonho separado sem enquadrá-lo numa série de outros. Além dos mais, não conhece o sonhador e ainda por cima não está deposto das associações, o que valeria dizer que estaria interpretando o sonho arbitrariamente. Você tem que conhecer o indivíduo, tem que saber quem é, tem que ouvir a história e tem que entender os sonhos e tem que interpretar os símbolos, tem que saber tudo isso. Essa é a analítica. Agora vamos falar de algo diferente, mas que faz parte da interpretação do sonho. De certa forma já falamos, é o método de amplificação. Além da cooperação do paciente através das associações, o sonho às vezes requer a interferência do analista com seus conhecimentos pessoais. Esse método denominado amplificação e utilizado quando figuras arquetípicas emergem do sonho e escapam da compreensão consciente do paciente. O analista então busca em seus conhecimentos sobre a mitologia, folclore, religião. Veja que o analista junguiano tem que conhecer mitologia, tem que ter folclore, tem que conhecer religião, tem que conhecer a Bíblia. Muita gente sonha com elementos da Bíblia, por mais que nunca tenha estudado a Bíblia. Sabia disso? Eu conheço pessoa que nunca leu a Bíblia, mas tem sonhos que estão na Bíblia. Por quê? Porque naturalmente os seus antepassados leram, entenderam, e através do inconsciente coletivo ele acessa. E está lá no inconsciente coletivo. E ele acessa através dos seus sonhos, porque os sonhos, existem sonhos que acessam profundamente o inconsciente coletivo. Então, o analista tem que conhecer filosofia, tem que conhecer mitologia, tem que conhecer folclore, tem que conhecer religião, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer muita coisa. É por isso que ser analista junguiano não é para qualquer um.
Não é para qualquer um. Se você quiser ser analista junguiano, você vai ter que ler muito, estudar muito. É melhor você desistir. Eu estou brincando, mas é uma forma de dizer. É uma forma de dizer. O material análogo necessário à compreensão do símbolo e de sua função na situação do momento, assim como qualquer outra, a interpretação de sonho deve sempre se adequar à capacidade de assimilação do paciente, levando-se em consequência possíveis resistências e sempre o assentimento honesto ou a negativa do paciente, um guia valioso para o analista e condição necessária para o progresso da análise. O método da amplificação é uma aplicação lógica que consiste simplesmente em estabelecer paralelos interpretando o sonho arbitrariamente. Eu já tive paciente que trouxe símbolos. Eu tinha que pesquisar no Google, pesquisar nas histórias, pesquisar na mitologia, pesquisar em todos os elementos. Isso chama-se amplificação. Você pegar um elemento do sonho e amplificar, olhar com lupa, entender profundamente. Assim como Daniel fez com o sonho de Nabucodonosor, ele amplificou, analisou parte por parte. Ele analisou todos os elementos. Ele falou da história, falou de um monte de coisas, falou do problema moral dele, falou da situação política, falou de tudo. Isso é amplificação. Constantemente você tem que fazer a amplificação dos elementos oníricos do seu paciente. Porque os elementos oníricos não é só a via régia para o inconsciente, mas é o espelho do inconsciente. Imagina um espelho que possa espelhar o seu inconsciente. Esse é o sonho. Esses são os símbolos. Estão lá. E você tem que amplificar. E chama-se um método de amplificação. E você vai descobrir coisas impressionantes do seu paciente e de muitas outras coisas. Meu amigo, este foi o módulo 14. O próximo módulo vai ser o módulo 15. No próximo sábado, dia 17 de setembro. Faça sua matrícula. Seja um analista junguiano. Seja terapeuta. Envie a sua contribuição para o e-mail pix-e-mail anpc2018@gmail.com e envie o comprovante para o zap 6198-340-6632. Você pode enviar também, mesmo que você não se matricule, pode contribuir e envie sua pergunta, sua análise, seu sonho. Nós vamos amplificar e nós vamos interpretar e você vai entender. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.